Dia, 11h05, então vamos começar o nosso webinar aqui. A ideia desse webinar, ele surgiu de uma conversa aí com o de Carlos, que é o nosso grande parceiro aqui da BAE, né, junto com o time dele, para passar a nossa experiência no que nós estamos vendo dentro do mercado nos últimos meses, né? A gente tem observado frequentemente que existe uma percepção de melhora, existe uma melhora de investimento. Aliás, quem viu hoje foi divulgado os números do IBGE em relação ao PIB, né? Teve um crescimento, tudo bem que é o número inicial, crescimento de 0,1. Se nós olharmos o trimestre anterior, também falaram que era 0,2, depois revisaram para 0,7. Mas é um crescimento que vem acontecendo. E as empresas, então, elas estão agora começando a se preocupar, começando a pensar o que vão fazer para que essa retomada, como é que vão trabalhar essa retomada, né? Nós temos observado muito, principalmente com uma visão para 2018, que as empresas estão procurando se preparar, então, e provavelmente, o que nós estamos enxergando, elas estão fazendo investimentos em melhoria de produtividade. Houve um grande volume de demissão nos últimos anos, né? E o mais provável e o que deve acontecer, é o que nós estamos falando aqui nesse webinar, é que elas aproveitem, então, essa redução de mão de obra para melhorar a sua produtividade, né? E quem está contratando hoje está enfrentando também problemas de produtividade, está caindo porque as pessoas não estão mais treinadas, ou são outras pessoas. Então, o foco aqui, nós acreditamos, né, é realmente focar em melhoria de produtividade. E o foco desse webinar é mostrar as alternativas. Então, vamos lá. As alternativas, então, que nós temos para essa melhoria de produtividade. Bom, primeiro um pouquinho só, apenas um slide sobre o CT. Nós somos uma empresa já de 23 anos de experiência no mercado. Nós temos, como vocês podem ver ali na lateral direita, nós temos uma grande gama de clientes, então nós conversamos com muita gente, com muitas empresas, escutamos bastante elas, e por isso que a gente acha que tem essa possibilidade de compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que a gente tem com eles, né? Nosso grande foco de atuação é o mercado a gente tem trabalhado bastante no mercado farmacêutico, no mercado de manufatura repetitiva, mas em outras áreas a gente também tem bastante clientes onde a gente atua. Foco de melhoria, resultado operacional, otimização de chão de fábrica. Então a gente trabalha também com a parte de processos, né, bastante com a parte de processos, que é o nosso principal foco, mas também com capacitação junto com o pessoal da BAE. E nós mesmos somos instrutores capacitados pela própria Apex, e também na parte de implementação de ferramentas. Inclusive, eu vou, durante esse webinar, falar de algumas ferramentas que a gente trabalha que ajudam em cada um daqueles tópicos. Tá? Vamos lá, então. Então, basicamente, esse primeiro slide aqui, ele nos fala exatamente o que a gente já conversou antes, né? Então, que a nossa percepção, a nossa conversa com os principais diretores, com as empresas, nos vem mostrando que elas têm um foco, elas têm uma preocupação de agora aproveitar o momento de melhorar, então, a produtividade com a implementação de boas práticas. E aqui eu listo algumas, né? Aumentar o nível de atendimento e satisfação dos clientes. É fundamental, né? Nós entendemos bem o que o nosso cliente quer, fazer uma boa gestão de demanda para conseguir atender, então, a expectativa, o que o mercado quer comprar de nós. Criar um planejamento tático único para toda a empresa. O velho combinado não sai caro, ou seja, todas as áreas da organização precisam se envolver para que, após capturar a necessidade, o que o cliente quer comprar da gente, nós precisamos preparar a organização, preparar a empresa para atender, então, a essa demanda que foi colocada. Redução dos níveis de estoque, bom, qualquer um que for financeiro
né, da área financeira, ou então qualquer um que for da área de operações, sabe muito bem o quão isso é importante. Nós temos a quantidade correta, o nível de estoque, principalmente para quem for make to stock, mas mesmo o pessoal de make to order, né, que precisa saber qual é o tipo, a matéria-prima que precisa adquirir. O quão importante é ter os materiais, ter o estoque no tamanho correto, para que depois a gente consiga também atender os nossos clientes. Melhoria da utilização da capacidade produtiva atual, diz respeito a nós utilizarmos os nossos recursos fabris, as pessoas, a energia, as ferramentas, da melhor forma possível para atender os objetivos que foram traçados quando a gente criou o planejamento tático único. Todo um desses tópicos aqui a gente vai entrar em mais detalhes na sequência, né? Mais recentemente, aí, acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar a respeito da internet industrial, ou da indústria 4.0, começou lá na Alemanha, com o desenvolvimento dos dispositivos para a internet das coisas, e ela vem se tornando cada vez mais forte. E aqui é um dos grandes diferenciais para as empresas, né, uma grande oportunidade de melhoria, então, dos seus processos produtivos aqui, e, obviamente, a melhoria da nossa produtividade. E nenhum dos anteriores, né, será útil se nós não tivermos pessoas capacitadas. Porque hoje, qualquer processo, qualquer implementação de ferramenta, quem trabalha com isso são as pessoas. Então nós precisamos ter pessoas capacitadas. Nós precisamos ter pessoas que conheçam os conceitos, que consigam discutir em qualquer implementação, em qualquer projeto, em qualquer SNOP, ou qualquer processo do dia a dia, elas precisam ter opinião, elas precisam ter conhecimento para conseguir conduzir isso de uma forma boa, adequada e que atinja, obviamente, os objetivos das empresas. Vamos lá. Aqui, vamos falar um pouquinho o que a gente está ouvindo no mercado também. Já falei a respeito do PIB, foi algo que saiu agora de manhã, estava vindo para cá, ouvindo a CBN, então é uma notícia fresquinha, quem abriu os jornais na internet já vai ver isso também. Aliás, uma coisa interessante que saiu nessa análise do PIB foi, pela primeira vez desde 2013, investimento e teve aumento de investimento e aumento de consumo. Isso é um bom indicador. É uma coisa interessante a ser analisada. Porque investimento, aumento de investimento, significa aumento de capacidade futura, melhoria futura. Então isso é muito importante. E junto com a demanda, obviamente precisa se contrabalancear. Mas aqui também tem uma outra notícia que foi editada lá na Folha de São Paulo, no dia 10 de outubro, sobre os investimentos que as montadoras estão pretendendo. Montadora sempre é um bom termômetro para analisar. Então a gente percebe aqui que nós temos, até 2022, uma perspectiva de investimento de 15 bilhões. Né, por cada uma dessas montadoras aqui. O presidente da Mercedes, né, ele fala uma coisa interessante. Em termos de volume de funcionários, eles estão ajustados. Demitiram um monte de gente. Né? A eficiência que vai vir agora, ela vai ser compensada, então, pela retomada do mercado. Não previmos demissões. Sim, ele não prevê mais demissões. Ele está prevendo fazer esse investimento, manter o nível de pessoas e aumentar a produtividade. E a maioria dessa aumento de produtividade virá de automação. Aí o novo presidente da Volkswagen, né, fala que ele enxerga, então, a economia vai seguir crescendo, e é o que nós estamos vendo. E uma coisa muito importante, né, que é o descolamento da política e da economia do país. Né. Isso é muito significativo, porque se nós mantivermos aquela visão, ficarmos presos ao que está acontecendo em Brasília, né, nós vamos ficar esperando em compasso de espera aí por muito tempo. E isso é o que nós estamos percebendo também, que há um descolamento. Exatamente esse aumento de investimento que nós vimos agora no resultado do PIB demonstra isso também. Né.
E um último comentário das autoras aqui da reportagem, né? Ela também frisa o ponto que eu estou tocando, né? Que a tônica geral dos embolsinhos, né? Ou seja, na parte de automação, na melhoria de produtividade, novas ferramentas, novos dispositivos, principalmente a parte de internet das coisas, nós temos um grande afloramento, robôs colaborativos e assim por diante, né? E, novamente, óbvio que esse tipo de situação, normalmente, ele costuma entregar emprego. Porém, como nós estamos no nível baixo, a tendência é que o nível de emprego venha crescendo aos poucos, é claro, porque tem a demanda, à medida que ela cresce, nem todo mundo está tão preparado, porque não houve investimento, mas o nível de contratações não vai ser tão alto quanto o esperado. Nós vimos, inclusive, ontem, numa reportagem também, em que a boa parte do crescimento ou da redução do desemprego ainda diz respeito a trabalho informal, né? E aqui uma última que saiu ontem, da McKinsey, lá no estado de São Paulo, que a automação pode tirar trabalho de até 800 milhões de pessoas até 2030. O trabalho da McKinsey, né, fez em 46 países, então não é uma tendência somente do Brasil, mas é uma tendência global. E, obviamente, que o Brasil, em algum momento, vai seguir essa tendência, né? Principalmente em função da implementação de automação, utilização de robôs, em áreas onde, principalmente, existe um trabalho braçal mais forte, né? Principalmente vai ser mais suscetível a que depende de força física. Isso é uma questão óbvia, acho que todo mundo concorda com isso, mas também preparo de alimentos em fast food, uma coisa que está surgindo agora, que é novidade, ela também poderá ter efeitos em algumas áreas administrativas, principalmente quando se fala de coleta de dados. A inteligência artificial que vem surgindo, que vem sendo desenvolvida, tem várias plataformas no mercado, quem quiser pode procurar, ela vem para justamente analisar aquela quantidade gigante de dados e dar um melhor retorno, uma melhor informação, conhecimento para as organizações. Então essas áreas, esses profissionais que trabalham com coleta de dados e processamento desses dados, também vão ser fortemente impactados, né? E obviamente, quem usa mais o expertise, então tem uma gestão de pessoas, interações sociais, esses vão ter um impacto bem menor, né? Hoje eu também vi uma variação de empregos do futuro, né? E tem algumas coisas bastante interessantes. Um deles é uma oportunidade de pessoas que têm dificuldade de relacionamento com a máquina terem alguém para ajudá-las. Esse é um emprego que foi identificado como talvez algo do futuro. Nós vamos falamos um pouquinho de mercado, analisamos rapidamente o que o mercado vem nos mostrando, né? Nos últimos meses. Mas já que nós vamos falar de produtividade, a primeira coisa que nós precisamos é conceituar o que é produtividade, né? Aí vamos analisar primeiro a APEX, né? A APEX, ela fala que é uma medida geral da capacidade de produzir um bem ou serviço. É uma saída real de produção em comparação com o que eu tenho de recurso, com uma entrada real de recurso. Então é uma medida relativa ao longo do tempo ou contra entidades. Vamos para a Wikipedia. O que a Wikipedia fala? É basicamente definida como a relação entre produção e fatores de produção. O que é isso? Produção é definida como os bens produzidos. Praticamente a mesma coisa que eles falam. E fatores de produção, as pessoas, as máquinas, os materiais, os recursos que nós temos. Quanto maior for a relação entre quantidade produzida, maior a produtividade. Então a gente pode perceber o seguinte: essas duas definições já são muito similares. Praticamente dizem a mesma coisa com algumas palavras um pouco diferentes. Isso significa que ele é um indicador muito bem compreendido pelo mercado. E o próprio Peter Drucker fala que produtividade é o melhor indicador para comparar. Então ele é uma excelente ferramenta. Eu consigo comparar empresas de uma mesma vertical, de uma mesma área de atuação. Eu consigo ter uma medida, porque todo mundo já conhece esse indicador e provavelmente trabalha com ele de uma forma ou de outra. E também a gente consegue, a partir daí, tirar uma
tirar uma avaliação, né, conseguir fazer uma boa análise no que diz respeito, perfeito, eu já sei qual é a definição, sei que é algo conhecido no mercado, e o que eu preciso fazer, então, para melhorar essa produtividade? O que eu preciso fazer é produzir mais, com os mesmos recursos, as mesmas pessoas, as mesmas máquinas. Alguns até poderiam dizer, eu preciso reduzir esses recursos, pessoas. Ok, vamos ficar nesse patamar com as máquinas, as pessoas que eu tenho hoje, e o que eu preciso fazer para melhorar essa produtividade? Eu preciso produzir mais com o que eu tenho. E para isso eu preciso atuar em processos, eu preciso atuar em tecnologia, eu preciso atuar em pessoas. Né? Que é exatamente o que a gente fala na sequência. Vamos então falar agora das formas com que a gente pode melhorar essa produtividade. Aqui eu trago uma grande experiência pessoal nos últimos anos. É melhor nem falar isso, né? Mas eu tenho bastante tempo, alguns anos já de experiência. Meu sócio João, que também está nos ouvindo, ele também tem bastante experiência, o Hamilton, outro sócio. Nós temos muita experiência no mercado e aprendemos algumas lições, algumas de uma forma mais fácil, outras de formas mais duras, né? Como todo mundo. E a gente sabe, a gente pode afirmar com 100% de certeza que, se nós não olharmos processos, pessoas e tecnologia ao mesmo tempo, ou considerarmos esses três componentes ao mesmo tempo que nós estamos fazendo um projeto, eles têm um potencial de falha desse projeto muito grande. Não respeitar essa regra é uma das principais causas de fracasso de muitos projetos que a gente viu. Você vai implementar uma ferramenta, foca na tecnologia, esquece de adaptar o processo e as pessoas não estão preparadas. Ajusta os processos, mas as pessoas não têm o conceito para trabalhar com esse novo processo, ou então criar um novo processo baseado nos conceitos de boas práticas que nós temos. Então, é isso que a gente principalmente trabalha, né? Quando a gente vai fazer qualquer trabalho, qualquer projeto, nós sempre olhamos esses três, independente se o foco principal for um ou outro. Mas se a gente não considerar os três, vai dar problema, tenha certeza disso. A gente pode até falar mais sobre isso na parte de perguntas depois. Tá? Vamos lá. Vamos falar agora de aumento do nível de atendimento e satisfação dos clientes. Aqui nós estamos falando basicamente de gestão de demanda. Gestão de demanda, ela começa pela obtenção de dados históricos. Obtenção não só do que foi faturado, do que foi vendido, mas também de como está a nossa capacidade, o número de pessoas envolvidas, né? O que a gente consegue trabalhar. Né? Então, primeira coisa, focando aqui um pouco mais em gestão de demanda, precisamos capturar os dados históricos de acordo com o que eu quero depois fazer minha previsão. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero fazer uma análise por cliente, eu preciso capturar os dados por cliente. Se eu quero fazer uma análise por região, uma região sul, uma região sudeste, nordeste, por exemplo, eu preciso ter dados específicos por cada região. Senão eu não consigo, posteriormente, fazer qualquer análise e tomar qualquer premissa, ou então fazer extrapolações, se eu não tiver as informações adequadas. Então esse é um ponto muito importante. Tudo começa na coleta adequada dos dados. Tá? Depois, previsão estatística. Aqui existem algumas discussões a respeito, se eu primeiro peço para vendas, ou depois eu faço análise. Nossa sugestão pega esses dados históricos, gere essa previsão estatística com a mesma forma que você capturou os dados, obviamente, né? Mesmo que a empresa ela seja make to order, ou seja, faça a venda sob encomenda, porque com isso eu consigo extrapolar essa necessidade futura para os meus semi-acabados ou para a minha matéria-prima. Principalmente quando se fala de importados, né, material importado. Né? Então, como a gente falou. Então, gerar primeiro então, essa previsão estatística de acordo com os dados. Uma vez tendo essa previsão estatística, e aqui eu recomendo que a previsão estatística seja feita no nível de item, de SKU, não de família.
A gente até pode discutir isso depois, né? Porque é muito mais fácil eu agregar até do que desagregar, porque desagregar depois eu tenho que escolher uma métrica, aí eu trago erros, né? Então, na sugestão é previsão estatística no nível de itens. Dentro dessa previsão estatística, é importante nós pegarmos do mercado onde a gente atua, quais são os indicadores externos, quais são os indicadores geográficos, os indicadores econômicos, que eu possa aplicar, ou seja, para eu conseguir capturar o que está acontecendo, qual é a tendência de mercado. Porque uma previsão estatística, ela dá uma visão de passado. O que aconteceu? Eu preciso incorporar nessa previsão agora, nessa gestão de demanda, qual a tendência futura. E a primeira forma que a gente conversa é a busca de indicadores externos que trazem uma tendência de mercado, que trazem características que vão acontecer. Está aumentando, por exemplo, a pessoa gosta muito de usar o exemplo do mercado imobiliário, de construção, está aumentando o número de casas. Então, isso significa, de construções, início de projeto, isso significa uma tendência de crescimento também de metais sanitários, por exemplo. Então, esse tipo de situação que é importante, né? A gente incorporar nessa previsão. Ok, capturamos os dados, fizemos nossa previsão estatística com visão do passado, colocamos a informação, alteramos essa previsão com as informações do mercado externo, trazendo um pouco de visão de futura. Vamos agora colaborar. O que é colaborar? Basicamente é pegar essa informação, essa gestão de demanda, e compartilhar agora com o pessoal comercial, ou com alguns clientes, às vezes até com fornecedores, né? Para que eles incorporem também a sua expectativa, a sua visão de mercado, né? Mas por que somente nesse momento? Por que não lá no começo? Porque agora a gente já fez todo um trabalho estatístico, eu já tenho uma tendência, eu já tenho conhecimento de como foi no passado e essa expectativa futura. O trabalho de vendas vai ser muito menor, do pessoal comercial vai ser muito menor. Eles vão apenas apontar diferenças. Eles vão ficar felizes com isso também. Porque o foco deles, o grande objetivo do trabalho deles é vender. E não ficar preenchendo planilha ou alterando, né, passando novos números. Então, colabore, identifique, para que colabore isso com o comercial, com os representantes, ou mesmo com clientes, e eles vão te passar a sua visão, agora específica, em alguns materiais, em alguns produtos. Aqui até você pode levar, talvez, agregado por famílias, para que ele diga, essa família vai crescer 10%, 20%. É. Tendo isso, nós temos previsão de demanda, nós temos a nossa gestão de demanda. E ela é o quê? Uma estimativa do que o mercado vai comprar de nós. Só que ela é uma estimativa, ela é uma previsão, como a palavra já fala, e previsão, até como a APEX fala, definição da APEX, ela já é inerentemente errada. Ou seja, tudo aquilo que a gente estimar, principalmente quando for muito longo, do nosso momento atual, do dia de hoje, quanto mais longe isso fica maior esse erro, nós precisamos trabalhar, e essa forma aqui, esse caminho que eu estou demonstrando é uma maneira, trabalhar para que o erro de previsão, ou seja, a demanda real, pela previsão que nós fizemos, seja o menor possível. E esse caminho, esses passos aqui, nos ajudam nesse sentido. Nós trabalhamos muito fortemente com uma ferramenta chamada Slim 4, Slim 4, da empresa Slim Stock, da Holanda, né? E ela nos ajuda a fazer esse tipo de trabalho. Próximo passo. Criar um planejamento tático único para toda a empresa, né? Aqui nada mais é do que o famoso SNOP. E esses são os passos do SNOP conhecidos, né? O Wallace tem um material dele que fala exatamente desses passos, um dos gurus aí do SNOP, do planejamento de vendas e operações. E os primeiros passos dizem respeito à obtenção de dados e planejamento de vendas, que é o que a gente acabou de ver. Então, esses dois primeiros passos do processo de SNOP já estão cobertos, então, pela etapa, pelas atividades que nós falamos anteriormente. Então, tendo então a previsão de vendas, validado pela área comercial, né, que teve a colaboração
e a área comercial, o gerente, o diretor, bate o martelo em cima daqueles números. O próximo passo é entregar, então, isso para a área de operações, que vai avaliar a capacidade disponível nas plantas produtivas, os recursos críticos, né? E vai fazer, então, em cima dessa informação de demanda, algumas simulações para verificar qual é a que traz melhor resultado com o menor investimento. Normalmente, esse é o trabalho. E aqui a gente trabalha com o Preactor, né, da Siemens, é um grande parceiro nosso também. Inclusive, semana que vem, estarei nos Estados Unidos, lá no evento deles, apresentando uma palestra exatamente sobre esse assunto, né. Ele é o nosso grande parceiro nessa parte de simulação. Percebam que aqui nós estamos não falando de chão de fábrica, nós estamos falando de um nível agregado, nós estamos falando de plantas, de recursos críticos. Né? E aqui a gente atua, então, com essa ferramenta que é o Preactor. E aí, feito, então, esses cenários, as simulações de cenários, por área de operações, só o pessoal de operações está aqui reunido, discutindo os números do comercial. Tem um primeiro passo, uma primeira discussão, que é envolver, então, agora todas as áreas. Aqui a gente vai trazer o comercial, aqui a gente vai trazer marketing, a gente vai trazer finanças, vai trazer operações, vai trazer compras, engenharia, se for principalmente uma empresa com maior foco em desenvolvimento de produtos, para a discussão desses cenários alternativos e identificação, então, de qual é o melhor caminho. Vai ter uma boa discussão. Essa é uma reunião que tem bastante discussão normalmente. E aqui podem ter algumas ações a serem feitas. Ou eu faço uma mudança no plano de vendas, ou eu faço uma mudança no termo de capacidade. Mas o grande ponto é, as áreas da empresa estão reunidas discutindo o futuro. Estão gerando o norte da organização. Esse é o grande diferencial. É isso que eu falo com um planejamento tático único. Não é operações fazendo um plano de produção, vendas fazendo um outro plano de vendas e cada um segue a sua vida. Não, aqui todos estão reunidos discutindo qual a melhor alternativa para a organização. E aqui a tendência é que com o tempo, claro que as primeiras reuniões vão ser um pouquinho mais quentes, né, uma maior discussão, mas com o tempo isso aqui acaba gerando um processo mais rápido. E aqui embaixo eu estou mostrando quais são as ferramentas com que a gente trabalha. Então pode ser que haja necessidade de retornar e verificar o impacto na gestão de vendas, gestão de demandas, aí o Smith Stock atua de novo, ou então uma avaliação de algumas alternativas de capacidade que o Preactor entra. E após isso, após essa discussão, existe a famosa reunião de SNOP, que é uma reunião, se for maior que 2 horas, tem alguma coisa errada, né, onde é feita então a apresentação de resultados, indicadores dos períodos anteriores. Não é só uma reunião de futuro, eu tenho que analisar quais foram os resultados, porque se eu não acompanho o plano anterior e o resultado dele, como é que eu vou fazer uma visão de futuro, certo? E a ideia aqui é, então, o presidente participando dessa reunião, o principal executivo da organização, definir, então, um cenário único para toda a empresa para o próximo período. Né? Feito, então, a definição, batendo o martelo em cima de um determinado cenário, aqui são criados diversos planos. Diversos planos são desdobrados, então, dessa reunião de SNOP. Normalmente se fala somente do plano de produção. Ok, ele é o principal resultado. Mas também existe planos de aquisição, suprimentos, planos de utilização de recursos, de espaço necessário em armazenagem para os próximos meses, né, da necessidade de ter um aumento de capacidade. Então esse é um plano extremamente importante. Muitas empresas, às vezes, elas falam que estão fazendo esse SNOP, mas estão olhando normalmente o mês atual e no máximo 2, 3 meses para frente. Não, é necessário que você tenha uma visão maior, de 12, 18 meses pelo menos, né? Para que você consiga ter a tempo informação para atuar. Legal? Falei bastante aqui. Na parte de redução de estoques. Reduzindo, então, os níveis de estoque. O grande desafio das empresas é exatamente conseguir estabelecer um equilíbrio entre demanda e oferta.
Nós falamos agora há pouco de gestão de demanda, falando do plano de operações, e é o trabalho, é feito uma definição de um plano único. Mas e no dia a dia? No dia a dia, eu preciso ter esse plano, então, como meu norte, como meu grande objetivo, e eu preciso atuar nas variações que existem. A gente sabe, todo mundo sabe que o mercado é extremamente dinâmico, nem sempre as coisas vão acontecer conforme planejado, e eu preciso ter um apoio, eu preciso ter um trabalho, eu preciso atuar de forma a responder rapidamente a qualquer uma dessas variações. Né? Então eu preciso garantir disponibilidade de produtos para o atendimento do cliente e, ao mesmo tempo, eu maximizar, então, a utilização dos meus recursos produtivos com o menor investimento possível. Né? E o pessoal de finanças, né, é bastante insistente nesse aspecto. A resposta rápida, foi o que eu acabei de falar, para atender ao dinamismo. Né? E, de novo, aqui o Slim Stock, o Slim 4, é uma ferramenta que a gente trabalha, porque além da gestão de demanda, ele faz todo esse trabalho de dia a dia fazer o acompanhamento do que eu tenho de posição de estoque, as ordens de vendas que são colocadas, as ordens de compra que são colocadas, as divergências que existem em relação ao plano original, as mensagens, os avisos, as informações. Nós precisamos ser rapidamente informados de qualquer desvio do plano. Não adianta eu chegar ao final do mês, na próxima reunião de SNOP, e informar, olha, teve uma diferença grande. Eu preciso, entre essas duas reuniões, ter atuações pontuais em alguns itens, ou então em algumas famílias, que eu percebo que existe diferença, respeitando o plano original, mas fazendo esse microgerenciamento em cima disso, para que eu não tenha surpresas, como ou excesso de estoque, ou rupturas. Eu preciso atuar rapidamente, principalmente na ruptura, que é a falta de material, para que o meu cliente, para que eu não perca esse cliente, para que eu não perca a oportunidade de vendas. Né? Então, isso é uma coisa bastante sensível. Ok? Próximo tópico, a parte de como melhorar a produtividade, atuando em cima da capacidade produtiva atual. Agora, eu estou falando já, não mais do nível agregado, eu estou falando do como atuar, como trabalhar, como avaliar o meu chão de fábrica, como o nível de ordens, o nível de execução. Né? E aqui a gente trabalha com dois parceiros, normalmente. Um é a Siemens, de novo, o Preactor, né, que faz toda essa parte de esquedulagem do chão de fábrica, programação do chão de fábrica, e a APP Multitask, que é uma ferramenta de MES. Esse diagrama aqui, ele mostra a importância da conexão dessas ferramentas, da rápida informação do que acontece na execução para o nível de planejamento, para o nível de acompanhamento de ordens. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, o RP, independente de qual seja, feito em casa, ou comprado de mercado, ou qualquer marca que seja, ele é o grande repositório de informações e de onde vem a demanda. Ou pelo desdobramento do que foi feito lá no SNOP, ou pela própria colocação das ordens de venda. Eu, então, atualizo a ferramenta de programação, onde ele faz toda a análise do que eu tenho de disponibilidade na fábrica, os meus recursos críticos, o meu gargalo, né, inclusive matéria-prima, pode ser avaliada aí, se eu tenho ou não tenho, matérias-primas críticas principalmente, e eu retorno, então, para o RP, uma posição agora de quando realmente eu tenho condições de entregar uma ordem, por exemplo. E outras análises podem ser feitas e outras avaliações. E para o nível do chão de fábrica, na ferramenta de MES, por exemplo, eu informo, então, qual é a data, qual é a hora que eu preciso fazer aqui início de uma operação. Não uma ordem, mas uma operação. E a ferramenta de MES vai me posicionar, vai me dizer se eu consegui realizar conforme o previsto, tive problemas de quebra, tenho uma manutenção, que possivelmente já está previamente configurada em calendários. Né? Então aqui eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma troca de informações que traz velocidade, que é o que a gente precisa atuar. Então a gente tem aqui algumas questões, então, que precisam ser analisadas sempre, né? Em termos de restrições.
Quais são os recursos gargalos que eu tenho, capacidade disponível, qual é a carga? A carga é aquela demanda que vem lá do RP. O que eu preciso programar de novo? Versus o que eu já tenho programado, porque eu não vou desprogramar, então eu tenho que trabalhar, casar as duas. Tenho que avaliar a nossa matéria-prima, quais são os roteiros alternativos. Eu posso fazer, se eu tiver uma carga muito grande, em vez de fazer uma máquina preferencial, eu posso chegar à conclusão de que eu preencho essa máquina a um determinado nível, mas depois eu use outras máquinas alternativas, outras linhas de produção alternativas, ou até mesmo um fornecedor externo, né, para que eu consiga atender a demanda, a carga que veio do ERP. E aqui uma coisa extremamente importante. Quando a gente faz análise de otimização de chão de fábrica, não existe apenas a máquina ou a linha de montagem, né? Existem também as pessoas que podem ser colocadas como uma restrição secundária, se o recurso for máquina. Eu também preciso considerar os setups de produção. Eu quero otimizar o quê? Otimizar o setup e a data que eu prometi para o meu cliente. Então, são considerações a serem feitas. Uma outra coisa que existe, o governo diz que não, mas nós estamos hoje numa situação que a energia elétrica ela está se tornando cada vez mais cara. Né? Cada vez mais cara, principalmente para o consumidor final. Né? Por quê? Porque nós estamos usando muito a produção através de termoelétricas. E eu posso considerar também a utilização de energia como um recurso secundário. Eu não quero ultrapassar um determinado limite. Eu tenho lá minha carga que foi acordada, que foi contratada do nosso fornecedor de energia. Então, eu também posso considerar isso como uma restrição secundária. E outras informações, como perfis, como coisas que eu acabo adaptando na nossa máquina. Né? E, obviamente, quando eu faço, então, esse plano, eu tenho que analisar as características, qual é o horizonte, qual é o turno, dia de semana, como eu quero fazer esse trabalho. Eu posso querer fazer um planejamento só próximo turno, para o próximo dia, ou para a semana inteira, entrega na sexta. Eu tenho que ter uma atualização constante do produzido e a situação de cada recurso para que eu possa replanejar. E uma outra coisa importante, indicadores de fábrica, OEE, Overall Equipment Effectiveness, indicadores de produção, que me dizem quanto realmente da utilização está sendo, da capacidade está sendo utilizada para a produção. Né? Ferramentas de MES é uma excelente solução também. E hoje, agora, a gente vai falar de internet das coisas, de indústria 4.0, na sequência, a comunicação entre esses equipamentos, né? E gestão de prazo e qualidade. Então, aqui é outro grande componente para nos ajuda, trabalhando nele de uma forma adequada, nos ajuda a melhorar, então, a nossa produtividade. Falei da indústria 4.0, recentemente a ABI, que é a Associação Brasileira de Internet Industrial, né? Internet industrial aqui é uma pegadinha da tradução do inglês para o português, que industrial em inglês, nos Estados Unidos, ele significa uma vertical, uma área de atuação. E a tradução literal de internet industrial dá a impressão que nós estamos falando apenas de indústria. Não é o objetivo da organização. A gente, inclusive, nós somos sócios, inclusive, trabalhamos com ele em várias ações, e essa é a realidade. Né? Foi feito recentemente, então, uma pesquisa, e observem que o grande foco das empresas que foram entrevistadas deu como resultado redução de custo, vantagem competitiva, aumento de faturamento e aumento de qualidade como objetivo, como motivador para a implantação de um projeto de internet industrial. E observe o seguinte, se você analisar, redução de custo. Qual é o objetivo de uma redução de custos? O que eu preciso fazer para ter uma redução de custos? Eu preciso utilizar melhor os meus recursos. Vantagem competitiva, eu preciso me diferenciar, eu ter um preço diferente, ou então uma qualidade melhor, que é o aumento de qualidade, que é outro componente, e para ter o quê? Ter um aumento no meu faturamento. Todos esses 4 componentes que apareceram inicialmente nessa pesquisa, os primeiros, dizem respeito à melhoria de produtividade.
é o que nós estamos falando aqui. Um comentário que está dessa pesquisa, né, do pessoal da BI, eles falam o seguinte: nós já estamos na era da internet industrial. Não é uma coisa que ainda vai acontecer. Não é uma questão de quando nós vamos estar. É como nós vamos trabalhar com isso. Então nós já temos hoje inteligência artificial, máquinas inteligentes, que fazem um processamento adequado, que se conectam, as máquinas que se conectam através de internet das coisas, através de dispositivos de conectividade, que nada mais é do que isso. Isso tudo tem origem há muitos anos, né, lá no governo alemão, que incentivou as indústrias locais a desenvolverem isso, né, como uma visão de negócio bem interessante do governo, né. Tanto empresas como universidades, centros de pesquisa, com o foco de ter uma mudança radical na forma de fazer as coisas, né. Então, esse foi o objetivo, essa foi a visão de negócios, né. Se fala muito hoje em dia de tecnologia disruptiva, né, uma palavra bonita que está em moda, nada mais é do que isso, fazer as coisas de uma forma completamente diferente, que tragam uma melhoria de produtividade para todos. Uma outra conclusão também dessa pesquisa, né, o cenário econômico que limita a expansão, que é o momento que nós estávamos até o momento, né, muitas empresas, então, vão buscar a sua eficiência produtiva para aumentar a rentabilidade. Melhoria de produtividade, é o nosso foco. E aqui os pilares da indústria 4.0, da internet da industrial, é a parte Big Data, análise de dados, que é a inteligência artificial, ela entra aqui no meio, tem toda essa informação, e eu preciso de uma ferramenta poderosa, aí tem a IBM, aí tem a SAP, tem N empresas que têm as suas soluções, e outras empresas que estão começando, né, principalmente o pessoal do Vale do Silício, tem bastante soluções lá, desculpem, de análise de dados, essa Big Data da inteligência artificial. Robôs autônomos, robôs colaborativos, que conseguem trabalhar, então, em conjunto com pessoas, eles percebem a presença das pessoas, identificam e conseguem trabalhar de forma a não machucar. Todo mundo, quem conhece os robôs da terceira revolução, né, que é a automação, sabe que eles precisam ficar fechados porque eles não enxergam tem o processo a ser seguido, as linhas a seguir. Se tiver alguém que aparecer no meio, leva uma pancada e pode acontecer um desastre. Já os robôs autônomos ou então colaborativos, eles conseguem perceber a presença humana e param, ou até encostam, mas param, não tem impacto. Internet das coisas, a gente falou bastante agora há pouco. Obviamente, como nós estamos falando de computação na nuvem, a parte de segurança é fundamental. Né, isso é uma coisa em voga cada vez mais forte. Né, todo mundo sabe disso, inclusive algumas invasões de hackers que vamos falar, então esse é um assunto bastante forte. A manufatura aditiva, que nada mais é do que impressão 3D. Inclusive a ABI ela vai ter agora em Florianópolis, na segunda semana de dezembro, o 4º encontro, onde vai ser fornecido o primeiro prêmio da ABI para projetos de internet industrial. E o troféu, né, sugestão nossa, inclusive, o troféu ele foi construído a partir de uma impressora 3D. Né, tudo a ver com o que a gente está falando. Sistema de integração horizontal, vertical, entre as organizações, realidade aumentada e simulações digital e virtual. Essa simulação é algo bastante interessante, inclusive a Siemens tem algumas soluções também, em que você, antes de construir qualquer coisa, colocar equipamentos, colocar máquinas, você simula se aquele seu processo, aquele seu produto vai ter os resultados que você espera, economizando muito dinheiro em termos de projetos, de engenharia, né, e de custos produtivos. O próximo tópico, né, como eu falei para vocês, lá ele é o que é fundamental, ele é crucial para que todos os demais funcionem, ou seja, as pessoas.
Porque antes eu falei de processos, eu falei de tecnologia, e agora eu estou falando de pessoas. Porque no fim das coisas, no fim de tudo, né, quem utiliza essa tecnologia, quem utiliza os processos, são as pessoas. Se elas não estiverem bem preparadas, convencidas de que o novo processo, aquela tecnologia vai realmente ajudá-las no que diz respeito a atingir seus objetivos pessoais, financeiros, ajudá-las no dia a dia a reduzir seu trabalho, né, elas vão voltar para o que estavam fazendo antes. Ou seja, vão utilizar o Excel. Né? Acho que vários de vocês já tiveram experiências nesse sentido, de que se faz um esforço, gasta dinheiro, traz consultoria, compra ferramenta, envolve o time da empresa de uma forma pesada, muitas vezes, e no fim, volta-se à situação anterior. Então nós temos N casos, não vou falar de nenhum, mas nós temos N casos que isso aconteceu. Por quê? Porque as pessoas não estavam bem preparadas, ou porque não teve um bom change management. Change management aqui é fundamental também para que as pessoas compreendam o que está acontecendo. E quando a gente fala de capacitação, quando a gente fala de trazer conhecimento, para que as pessoas consigam participar desde o início com uma visão boa, adequada do que do que vai se fazer, de onde se quer chegar, a criação do novo norte, ferramentas de Kaizen ajudam muito nesse sentido, o envolvimento das pessoas, né? Nós estamos falando de soluções Lean. A Apex, como provedora de conhecimento, provedora de treinamentos, né? É um dos grandes parceiros que a gente trabalha, e obviamente que a ABAI, como a primeira, inclusive, representante, trouxe a Apex para o Brasil, é um grande provedor desses treinamentos, dessa capacitação, e é com quem a gente tem trabalhado, né? Trabalhando junto com respeito à capacitação e novos projetos que são identificados pelos próprios clientes. Quando você faz uma capacitação, um treinamento, você tem que trazer, você tem que criar a oportunidade que as pessoas façam as suas sugestões. Eu, como instrutor, já dei diversos treinamentos Apex, eu sempre percebo que, quando você dá aula passando os conceitos, as pessoas começam a ter ideias, começam a florar sugestões. Isso é necessário ser capturado. Precisa capturar isso, trazer para os gestores, e quando a gente faz os treinamentos, a gente sempre combina isso antes com os gestores, que ao final vai ter então um workshop, um trabalho, para que a gente consiga capturar. Porque eu já ouvi muitas empresas dizendo, caramba, a gente dá treinamento para as pessoas, elas não usam. Não usam por N motivos. Né? Não usam muitas vezes porque até não tem oportunidade, o espaço, né? Ou muitas vezes até são barradas. Então, a gente tem algumas soluções bem interessantes sobre isso. Bom, falei, a intenção do webinar basicamente era essa, é falar a respeito da situação atual, do que nós conhecemos, do que nós estamos vendo no mercado, e trazer para vocês a nossa experiência de como atuar, de como melhorar, de como trazer, então, uma visão de futuro para as organizações. Né? Aí agora eu coloco para vocês a oportunidade, aqueles que tiverem dúvidas, tiverem algumas perguntas, podem digitar, se quiserem falar, eu abro aqui, aperte o botãozinho lá de levantar a mão, e eu abro aqui a opção de vocês também falarem. Então, agora é a vez de vocês, já falei bastante aqui, a voz está quase sumindo. Okay. O pessoal não sejam tímidos, né? Sinta-se à vontade de fazer a sua pergunta, colocar no chat, ou mesmo na aba perguntas, ou levantar a mão lá para que a gente
troque aí algumas informações, experiências também de vocês. Não sejam tímidos. Bom. Onde? Não tivemos nenhum questionamento, nenhuma pergunta. O que nós vamos fazer então? Os participantes, os que se inscreveram, nós vamos mandar então esse material. E também vamos entrar em contato com vocês, de repente fazermos uma avaliação prévia, sem custo nenhum, da situação de vocês, da empresa de vocês, até para discutirmos um pouco mais pessoalmente. Vamos mandar também esse material aqui em formato de white paper. Ok? Então, agradeço a todos pela participação, pelo tempo de vocês, e, bom, só posso dizer para vocês, então, bom dia e até uma próxima vez.